Record. Sempre me esqueço desse detalhezinho. Continue. Então tá, deixa eu pegar minha mala. Faz tempo, né? Uma sensação que... Não é retiro no carnaval, é um retiro do CIB, dos professores, que a gente vai fazer semana que vem. Então, vamos lá, né? Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Então, a gente vai fazer a prece Refúgio Bodhicitta, a prece das 7 linhas, daí 4 iniciações, uma mala de mantra do guru, e aí eu já tá na agulha aqui, uma prática de shamatha com foco na respiração, na abordagem Dzogchen pra gente fazer, tá bom? Do retiro, do último retiro. O Tiago separa todas as práticas do retiro, então agora tá tudo fácil de botar pra tocar aqui, tá bom? Então vamos. Namo lama deshe dupeko concho songi ranjela nagdang dodru simchena chochu adu kapsuchi. Namo, no lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Simke droa kodonto lama sangye trudneni ganla gantu trinleki droa damchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar, que cultiva a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Hon again yugi nubjansan pema gesar dompola yatsen chogi yutrubnye pema june shisuda kodu kandro mampeko kiki jesu tatruki jingi lapchi sheksu so guru pema siddhi. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Amahom Vaja Guru Pema Siddhi Hum, Amahom Vaja Guru Pema Siddhi Hum, Amahom Vaja Guru Pema Siddhi Hum, Amahom Vaja Guru Pema Siddhi Hum.
Vahum Vajraguru Pema Siddhi Hum. Então, sustentando a presença de Guru Rinpoche na sua frente. De uma sílaba Om branca na fronte de Guru Rinpoche, na testa de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pela nossa testa, permeia todo o nosso corpo, purificando todas as ações negativas de corpo e plantando as sementes para a liberação no Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha rubi, penetra pela nossa garganta, purificando todas as ações negativas de fala e plantando as sementes para a liberação no Sambhogakaya. De uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul índigo, penetra pelo nosso coração, purificando todas as ações negativas de mente, plantando a semente para a liberação no Dharmakaya. E agora dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes simultaneamente, que penetram pelos nossos 3 pontos, purificando todas as ações negativas de corpo, fala e mente em conjunto, plantando a semente para a realização do Svabhavakaya. Guru Rinpoche agora então diminui de tamanho, passa para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça. Então nós nos tornamos indivisíveis de Guru Rinpoche em corpo, fala e mente. E nós seguimos agora então diretamente para a prática. Encontre uma posição confortável. Settle your body, speech and mind in the natural state. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
Apart from the movement of the respiration, let your body be still like a mountain. Além dos movimentos da respiração, deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. And in the midst of the movements of the mind, let your awareness be still like space. E em meio aos movimentos da mente, deixe que a consciência fique imóvel como o espaço. Rest your awareness free of identifying with and grasping to your body. Deixe a consciência livre e repousar, livre da fixação e da identificação com o corpo. Free of identifying with and grasping to your mind. Livre da identificação e da fixação à mente. Without deliberately activating your body or your mind, simply rest in awareness. Sem deliberadamente ativar o corpo ou a mente. Simplesmente repouse na consciência. Sustaining that flow, that natural flow of cognizance and clarity or luminosity of your own awareness. Sustentando o fluxo de cognoscência, luminosidade ou clareza da consciência. There's nothing to do Não há nada a fazer, but to exert just enough effort to release grasping. apenas o esforço suficiente para soltar a fixação. Whenever your awareness is carried away by some distracting thought, just release the effort of identifying with that thought. Quando sua consciência for arrastada por algum pensamento, apenas aplique o esforço suficiente para soltar. And the thought will naturally evaporate. E o pensamento vai naturalmente evaporar. And your awareness will naturally come to rest once again in its own stillness, in its own place. E a consciência vai naturalmente voltar a repousar em seu próprio lugar, sem esforço. That is a place of natural stillness and effortless clarity. E esse é um lugar de quietude e de clareza natural. While resting in that stillness, as you note the breath flowing in, arouse and focus your awareness. As you note the breath flowing out, relax, release your awareness. E repousando nessa quietude da consciência, quando você notar que o ar entra, intensifique a consciência, o alerta. E quando você notar que o ar foi para fora, solte, relaxe mais profundamente. Like sharpening a blade back and forth on the whetstone. Sharpen the flow of your awareness in this way for as long as it's useful. É como se você estivesse afiando a lâmina numa pedra. Afie a sua consciência dessa maneira enquanto for útil.
But when you can sustain this flow of clear cognizance without the oscillation, then release that oscillation. Mas quando você for capaz de sustentar esse fluxo de consciência sem essa oscilação, então abandone a oscilação. And simply rest in the stillness of your awareness. E apenas repouse na quietude da consciência. Peripherally aware, effortlessly aware of the rhythm of your respiration. Com uma consciência periférica e sem esforço do ritmo da respiração. And let's continue practicing now in silence. Agora nós seguimos a prática em silêncio.
Então, chuchus, comentário curto sobre essa prática, né? A gente... Comentei que o nome dessa prática é atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, né? E o que significa isso, afinal de contas, né? Bom, a prática de atenção plena à respiração, ela é ensinada em todas as linhagens, né, budistas e não budistas, é uma prática super comum, e é simplesmente sustentar a atenção nos movimentos da respiração, por exemplo, no abdômen ou em qualquer lugar, ou nas narinas, em qualquer lugar. Agora, na abordagem Dzogchen, né, lembrando que a prática principal da Dzogchen, prática principal, é deixar a consciência repousar, simplesmente, assim, sem nenhuma manipulação, sem nenhuma construção, deixar a consciência repousar no estado natural, até que a gente, por fim, tem aquele mudra do Alan Wallace, né, que ele faz assim, até que, por fim, a mente se dissolva na consciência substrato, e a consciência substrato se dissolve em Rigpa. E daí repousar em Rigpa, né? Então, é a melhor aproximação, assim como ele diz, da consciência repousando em Rigpa. Coisa que não estamos fazendo, mas é a melhor aproximação que a gente poderia fazer, né? Então, basicamente, é uma prática de consciência da consciência, né? A gente deixa a consciência repousar no próprio espaço, né? Soltando todas as fixações do corpo, a mente e tal. Tem aquela instrução super linda, deixa o corpo imóvel como uma montanha e a consciência imóvel como um espaço. Mas só que aí ele deixa a respiração como se fosse um apoiozinho, assim, né? Como se a gente só notasse o ritmo da respiração. Bem perifericamente, ele diz. Mas a prática principal é a consciência da consciência, deixar a consciência repousar no próprio espaço, né? Solta dos conteúdos da mente, solta da fixação com o corpo, da identificação com o corpo, solta, né? Deixa a consciência repousar. Consciência não é sinônimo de mente. No nosso caso aqui, nessas práticas, né? O Darcy está perguntando. Consciência as características da consciência, simplesmente cognoscência e luminosidade. E clareza, assim, né? Não tem nada, não tem nenhum condicionamento. A mente é o espaço onde surgem os fenômenos mentais e todo, permeado pela consciência, claro, né? Mas aqui para nós é útil fazer essa distinção, assim. Então, a prática basicamente de consciência da consciência, com a respiração de foco periférico, assim, de objeto periférico, só para a gente não se perder demais, né? Então, ele às vezes ele vai fazendo uma gradação, assim, vai tirando o pé da respiração e botando o pé na consciência, né? Vai fazendo uma mudança. Mas a ideia é que a gente, aos poucos, vá se soltando dos apoios, né, de shamatha. Essa é a ideia, ao final. Essa é uma prática que não é inicial, né? Mas a gente pode fazer desde o início, a gente já pode fazer essa prática. Sempre, né? É útil. Senão a gente vai... O que acontece nas práticas de shamatha é que a gente vai se fixar num objeto, depois vai precisar soltar esse objeto, né? Então aqui a gente já vai fazendo essa passagem mais tranquilamente, assim, né? A gente vai experimentando também. Aí, se a gente se perder muito, tudo bem. A gente volta para a respiração. Não tem problema, né? Mas essa prática de ir soltando todos os conteúdos e ficar só na consciência como esse próprio espaço é uma super prática. Que é isso que a gente vai ter que fazer no fim, né? Então a gente já ir se acostumando. Beleza? Melhor do que ficar falando é fazer a prática, né? E seguindo essa instrução e fazendo, né? Vou colocar esse áudio no nosso link para esse áudio no... Não sei como é que eu vou fazer, viu? Mas eu vou dar um jeito de colocar o link para esse áudio no nosso blog lá. Bom, aí a gente parou o estudo do livro na página 80, no 18 de novembro. Foi a última vez que a gente se encontrou, né? Porque semana passada eu faltei, só mandei um presentinho para vocês do Tutendim, falando sobre treinamento da mente. Espero que vocês tenham visto. Eu adorei aquilo lá, achei super útil, assim, para a gente ter uma visão geral, né, sobre esse tema. Bom, daí a gente parou nessa... Só para lembrar, a gente está naquele primeiro ponto
do segundo ponto. Primeiro aforismo do segundo ponto, que é: uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério, né? Aí ele vai falar dessa estabilidade. Eu achei super interessante essa abordagem, né? A primeira forma de cultivar essa estabilidade é a fé. Então, a confiança na prática, né? E o segundo é shamatha, que é essência. Então, a gente está no segundo, né? Ele está falando sobre shamatha. Mas tem uma hora que eu acho que a gente vai dar uma pulada, sabe? Na hora que ele começar a falar da prática em si, a gente vai dar uma pulada. E daí a gente, cada um lê, depois se tiver dúvida a gente fala, para a gente poder passar para as partes principais. Mas aqui tem uma fala do William James, então, no último penúltimo parágrafo da página 80. Então, William James, um dos meus heróis intelectuais, escreveu sobre a importância da estabilidade atencional na educação. A habilidade de trazer uma atenção divagante voluntariamente, vez após vez, é a própria raiz do discernimento, do caráter e da vontade. Uma educação que melhore essa habilidade seria a educação par excellence. Mas é mais fácil definir esse ideal do que dar uma orientação prática para realizá-lo. Então, William James, ele tinha esse palpite, né? De que seria bom treinar isso. Mas ele mesmo achava isso mais fácil falar do que fazer. Mais fácil falar do que ensinar alguém a fazer, né? Infelizmente. Então, James explorou a relação entre a atenção sustentada e voluntária e a ética, a saúde mental e a genialidade. Ele se perguntou se haveria uma maneira de melhorar a atenção e, por fim, concluiu que não sabia. Uma pena, né? Que a gente sempre comenta, né? Que se William James tivesse feito algum contato com o Oriente, né, ele teria sido lindo, mas não fez. No entanto, simplesmente suscitar a ideia de treinar a atenção fazia de William James um pensador excepcional para Boston do final do século XIX. Se William James morasse no Tibete, ele teria facilmente encontrado técnicas para treinar a atenção em todos os lugares. Mas não, né? O treinamento da mente em 7 pontos, de acordo com as tradições contemplativas de todo o mundo, nos diz que a atenção pode ser treinada em graus excepcionais e com resultados notáveis. O segundo ponto do treinamento da mente implica que não só a atenção pode ser estabilizada, mas também que o potencial da mente humana é tão grande que pode ser usado como um instrumento para investigar a natureza absoluta da realidade, né? Então, ele está falando, primeiro, estabiliza, depois, deixa o mistério se revelar. O mistério é a própria natureza da realidade, né? Mais de um século atrás, James relatou pesquisas que indicavam ser possível concentrar a atenção contínua em um objeto fixo por apenas 2 a 3 segundos. E essa continua sendo a posição dos cientistas cognitivos atuais. Sem uma investigação... Oi? Aí tá chegando uma invasora. Sem a... Se perdi. Sem uma investigação mais aprofundada sobre as premissas básicas, pode-se ter a impressão de que 2 a 3 segundos é o limite superior da capacidade de atenção do cérebro. É a capacidade comum, não é normal, né? Comum. Hoje, né, ele disse assim, a Tenzin Palmo também vive dizendo isso, e abismada. Ela fala em 5 segundos, ela às vezes fala 5 segundos também, que é o tempo que uma pessoa que não é treinada, é capaz de sustentar a atenção, né? É um absurdo, mas essa é a nossa situação. Uma vez que a nossa realidade experiencial é fortemente condicionada por aquilo que prestamos atenção, como James apontou, se tivéssemos algum controle sobre a atenção, nós teríamos implicitamente algum controle sobre a nossa experiência de realidade. Aqui ele já está se referindo àquela outra fala do William James, que é aquilo que nós prestamos atenção a cada momento é a nossa realidade, né? Então, a realidade ela é composta por aquilo que a gente consegue focar a atenção. Seria melhor se a gente pudesse ter algum domínio sobre isso, né? A habilidade de dirigir e manter a atenção é mais que uma habilidade maravilhosa. É o pilar da compreensão e da escolha da realidade que desejamos experienciar. O foco do segundo ponto do treinamento da mente, mais uma vez, é treinar a estabilidade para revelar o mistério da natureza absoluta da realidade, de nós próprios e dos outros fenômenos. Então, né, se a gente não tem essa habilidade de controlar o que é que a gente vai prestar atenção,
aquilo que gritar mais alto vai levar, né? Então, se a gente estiver perturbado, internamente perturbada, aquilo vai carregar completamente a nossa atenção. Se a gente encontrar alguém muito perturbado, aquilo vai carregar a nossa atenção. Então, se a gente não treinar minimamente uma habilidade de escolher o que quer focar, a gente vai ficar assim, como a gente é, nesse momento, né? Completamente arrastável pelo que acontecer, né? Por qualquer coisa que acontecer. A gente não vai ter nenhuma chance de colocar alguma sabedoria na nossa ação. E o pior não. O que é ruim também, que é esse ponto desse ponto aqui, né? Que se a gente não puder sustentar a atenção tempo suficiente para investigar a realidade, o tal mistério nunca vai se revelar, né? A gente nunca vai atravessar essa superfície da nossa experiência, assim. A gente vai estar sempre arranhando a superfície, a gente nunca vai conseguir atravessar, né? O budismo oferece muitos métodos de treinamento da estabilidade atencional que podem ser categorizados em duas abordagens básicas: controle e liberação. Eu nunca mais na minha vida eu escutei ele falar disso, de método de controle e método de liberação. Então aqui acho que sei lá, acho que a gente vai ter a chance de ver, só um pouquinho, de ler ele falar sobre um método de prática que ele nunca mais ensinou. Nem sei se vale muito a pena a gente se aprofundar, mas de qualquer jeito nós vamos olhar. A abordagem de controle implica focar e manter a atenção em um objeto escolhido voluntariamente. O objetivo do método do modelo de controle é tornar-se o mestre de sua própria mente. Uma metáfora tibetana para a mente não treinada é um elefante no cio, enfurecido, movido por suas próprias aflições e causando estragos por todo lado. Um elefante no cio numa loja de cristais. No modelo do controle, o elefante descontrolado da mente é gradualmente domado. Então, é o processo classicão de Shamatha, né? O critério de sucesso do modelo de controle do treinamento da atenção é bastante direto. Para avaliar a estabilidade da atenção, observe se o objeto escolhido continua sendo o foco da atenção ou não. Para avaliar a vivacidade da atenção, observe se o objeto está nítido ou não. A segunda abordagem da estabilização meditativa é o modelo da liberação, soltar. Vamos tomar como analogia um rio poluído. O modelo de controle seria como tomar medidas ativas para purificar a água do rio por filtração e assim por diante. Por outro lado, sabe-se que, mesmo que um rio esteja morto devido a uma poluição excessiva e prolongada, se apenas pararmos de lançar mais poluentes no rio, os elementos purificadores do próprio rio entrarão novamente em ação. Ao longo do tempo, ao liberarmos o rio da poluição contínua, ele se purifica. O método de liberação funciona da mesma maneira com relação à mente. Ao invés de aplicar antídotos específicos a todas as toxinas na mente, nós simplesmente tentamos parar de poluir o fluxo mental com a fixação a emoções e pensamentos aflitivos. Então, mais relacionada a essa prática que a gente fez hoje, né? De soltando. E não estava muito preocupado em focar em determinado objeto. Estava mais preocupado em soltar de qualquer coisa, né? Não deixar, estabelecer a mente em estado natural, por exemplo. A gente não vai usar um objeto e se fixar ele muito fortemente. A gente vai usar como apoio, mas a gente vai se preocupar em soltando e não se fixar, soltando as fixações, né? Isso pode ser feito simplesmente mantendo a consciência livre de distrações e de fixações. Dessa forma, mesmo quando as toxinas mentais surgem, a mente não as agarra e elas são eliminadas sem esforço. Ele falava nessa prática que a gente fez agora. Faça esforço suficiente para soltar a fixação. É só isso que a gente tinha que fazer. Percebeu que foi arrastado? Só solta. Foi de novo? Solta. Só soltar, né? No modelo de liberação, não há objeto sobre o qual concentramos nossa atenção. A estabilidade meditativa no modelo de liberação utiliza a própria consciência sem referência a nenhum objeto específico. O modelo de liberação é uma estabilidade de campo, uma coisa aberta. Manter a consciência aberta como um espaço, por exemplo, né? Ele fala nessa prática. O modelo de liberação é uma estabilidade de campo, mantendo a consciência no campo da mente,
sem se fixar em nenhum objeto. O termo técnico para o modelo de liberação é estabelecer a mente em seu estado natural. Então, a primeira abordagem no controle, ela está ligada às práticas da atenção plena respiração, né? O segundo método está ligado à prática de estabelecer a mente em estado natural. Eu nunca mais, estou dizendo, nunca mais escutei ele falar disso. Método de controle e método de liberação. Nunca mais escutei. Mas é isso. Atenção plena respiração, né? Que a gente tem um objeto que a gente vai se manter naquele objeto. Saiu, volta para o objeto. Ficou com sono, volta. Intensificar a atenção, né? Estabelecer a mente no estado natural, a gente vai só observar o espaço da mente. Que é o espaço da mente, não é um objeto visual no espaço da mente, né? Um objeto de concentração no espaço da mente. É o espaço da mente. Qualquer coisa que surgir, a gente só vai soltar. Vai deixar let it be, né? A abordagem de contar, mais ou menos... Deixa eu botar o... agora assim, eu gosto mais de ver todo mundo. Então, tá mais ou menos? Tem alguma... Ficou com uma questão? É um jeito de falar que ele não usa mais, né? Mas é basicamente isso, assim. Uma estratégia é usar a respiração, né, como objeto, ou objeto visual, mas qualquer coisa como objeto fixo. E o outro é o espaço da mente, né? Ou consciência da consciência, que é mais sutil ainda. A abordagem de controle para a estabilização meditativa é mais familiar para os ocidentais e é mais fácil de ser compreendida, uma vez que a ciência é amplamente baseada em um modelo de controle, né? Você tem um estado e você vai observar quando você se distancia daquilo, né? A revolução científica no Ocidente foi motivada, em parte, por uma crença religiosa de que a mente de Deus estava inscrita nas leis da natureza. Decifrar as leis da natureza era uma maneira de compreender a mente de Deus. Mas havia outra motivação alimentando a revolução científica: o desejo de controlar a natureza. Em alguns aspectos, o desejo de obter controle sobre a natureza é positivo. Quando chove, gostamos de ter um telhado sem goteiras. Quando está frio, gostamos de nos manter aquecidos. Gostamos de evitar e controlar doenças. A falha do modelo de controle na ciência é a falta de equilíbrio. Aprendemos muito sobre o mundo externo, aprendemos a controlar de maneira impressionante, mas esse conhecimento não é equilibrado por habilidades correspondentes de controlar as nossas próprias mentes. Sem isso, o tremendo poder tecnológico de que dispomos seguirá uma trajetória rumo ao desastre. No budismo, o modelo de controle é primeiramente aplicado à nossa própria mente com motivação de ajudar os outros. Em segundo lugar, vê a preocupação de controlar o mundo externo. No budismo tibetano existem muitos tipos de meditação baseados no controle. E aqui nos dedicaremos a uma prática bastante adequada para tratar uma doença endêmica da mente ocidental, a ideação compulsiva. Né? Pensar sem parar, ser arrastado sem parar. Esse treinamento de respirar de maneira consciente pode ser praticado durante toda uma sessão de meditação, como se faz comumente nas tradições budistas Zen e Theravada. Ou, como na tradição tibetana, a atenção plena à respiração pode ser utilizada para acalmar e estabilizar a mente como um preparo para outras meditações. Então, a gente pode também fazer uma prática, um Gatica inteiro, 24 minutos de atenção plena à respiração, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver o Alan Wallace falar. Agora, conte 21 respirações. E deu. Essa vai ser a prática de atenção plena à respiração, só para dar uma sossegada. Depois eu vou fazer uma coisa mais sofisticada, né? Atenção plenamente, a consciência da consciência, o que for. Qualquer outra prática. Sobre essa prática, o Buda disse: monges, essa concentração por meio da atenção plena à respiração, quando cultivada e praticada, é pacífica, sublime, doce e feliz. Faz com que todo pensamento desafortunado desapareça imediatamente e acalme a mente. Essa afirmação notável, baseada na própria experiência do Buda e corroborada por milhares de contemplativos depois dele, fala muito sobre a natureza da mente. A respiração em si não é um objeto prazeroso e nem tampouco virtuoso. Respiração. Ar entra, sai, é isso, né? É simplesmente neutro, como um fluxo de água pura, sem cor e livre de qualquer aditivo. No entanto, quando a atenção está focada na respiração, pelo simples fato de a mente permanecer em um estado de consciência límpida, desvinculada de estímulos perceptíveis e conceituais que provocam desejo ou aversão,
uma sensação de doçura e alegria começa a surgir. E os pensamentos aflitivos desaparecem. A gente está ocupado, a mente está ocupada, a atenção está ocupada, focando uma coisa que é neutra, que não é conceitual, que não tem graça, que é simples, né? Simplesmente pelo fato de a gente estar focando em alguma coisa assim, não tem espaço para focar em pensamento aflitivo, para ficar sendo carregado por eles. Então, só isso já tranquiliza, né, a mente. A mente está sendo realmente domada. Mas como o rio poluído que rapidamente se purifica quando a contaminação é interrompida, a mente rapidamente restabelece a alegria, a serenidade e o equilíbrio intrínsecos. Essa é uma das descobertas mais surpreendentes e significativas sobre a mente, que alguém já praticou. Merece uma atenção bastante especial por parte da nossa sociedade. É incrível. A felicidade pode ser encontrada sem estímulos sensoriais e intelectuais prazerosos. E a mente pode ser acalmada sem drogas. Pensa, essa prática simples, besta, de prestar atenção na respiração. Eu falo besta, mas não é, né? Mas é simples, né? Não é uma coisa muito elaborada, né? É uma estratégia muito simples de tirar a atenção daquilo que está nos perturbando, de simplesmente não prestar atenção naquilo e prestar atenção na respiração, né? Aí ele fala que tem uma recompensa que a gente não espera. A gente fica prestando atenção na respiração que não tem graça nenhuma. Daqui a pouco a gente começa a ficar feliz, né? Começa a dar uma alegria, assim. Uma alegria de estar livre. Não é uma alegria porque a respiração é uau, super interessante demais. Não é. É uma alegria que vem simplesmente de não ser incomodada, né? De não estar sendo alfinetada pelas preocupações, pelas aflições, né? É simples, mas não é fácil. Não, a técnica é super simples. Não tem nada mais simples do que isso. Presta atenção na respiração. Agora, seguir é outra história, né? Mas quando a gente, por fim, consegue deixar a mente ali um pouco conectada na respiração, brota uma alegria que não é uma euforia. É uma alegria de bem-estar, simplesmente, né? Só porque a gente está livre das alfinetadas, das aflições, né? Então, vamos pular essa parte que ele explica a prática de atenção plena e respiração, porque acho que é muito simples. A gente podia pular, vocês podem ler, aí ver se tem alguma... Mas é simplesmente assim a descrição da prática, né? Aí na página 87, ele vai falar do modelo de liberação, né? Então, até agora ele estava falando do modelo de controle, agora ele vai falar do modelo de liberação. A principal prática do modelo de liberação é denominada estabelecer a mente em seu estado natural. Veja com cuidado. Isso é muito importante mesmo. Estado natural não se refere ao estado habitual da mente. O estado habitual da mente é ficar... né? Estado natural é outra história, né? Vamos ver. Não há nada de natural no estado comum da nossa mente. O estado típico da mente é distraído, em que a mente é arrastada por um pensamento depois do outro. Nesse estado, quando a mente se concentra, é agarrando-se, identificando-se com pensamentos, memórias, esperanças, medos e emoções. Ele está concentrado. Quando ele está desesperado com alguma coisa, ele está super concentrado, focado naquele problema, focado. É o único jeito que a mente naturalmente, habitualmente fica concentrada, quando ele está muito preocupado. Esse estado habitual da mente é como vaguear pelos 6 reinos do samsara, desde a angústia até a bem-aventurança, passando por tudo que está entre um e outro. A prática de estabelecer a mente em seu estado natural é uma prática muito simples e direta. Desenhada, de novo, como o Darcy falou, é simples, mas não é fácil. É uma alegria genuína e constante, exatamente. A prática de estabelecer a mente em seu estado natural é uma prática muito simples e direta, desenhada para começarmos a nos libertar da escravidão desse ciclo compulsivo. A quintessência do modelo da liberação para treinar a atenção é deixar a consciência repousar sem distrações e sem fixações. Isso aqui, esses termos, distrações e fixações, no começo eu mesmo achava que era a mesma coisa. Ah, bom, eu me fixo e eu me distraio. Não é. É meio... mas ele vai falar. Sem distrações significa não ser levado por qualquer coisa que cruze o espaço da mente, alguma coisa objetiva. Surge um pensamento, a gente surge uma memória, a gente vai. Isso é distração, né? Sem fixações significa não se identificar ou se agarrar mentalmente a nenhum evento ou emoção que surja no espaço da mente. Então, distração, ele reserva para fenômenos objetivos
e fixações para fenômenos subjetivos. Então, surge um impulso, a gente vai. Surge uma emoção, a gente se perde. Então, são dois fenômenos diferentes, realmente, né? A gente não se identifica com pensamentos. A gente se identifica com emoções, com impulso. A gente sai agindo, ou sai... Quando surge uma emoção e a gente se identifica com aquilo, a gente incorpora aquilo e sai fazendo. Isso é fixação. Então, são dois fenômenos diferentes, realmente, né? Deixe que os eventos surjam, se manifestem e desapareçam sem qualquer intervenção. Essa prática básica de estabelecimento de estado natural e ultra importante, né? Hoje eu estava numa reunião lá no hospital, lá no Einstein com a Elisa, e falando sobre o curso de CBTT lá que a gente vai ter. E assim, isso aqui é a essência do modelo do Cultivating Emotional Balance também. Você desenvolver essa habilidade de deixar a emoção surgir e passar. Deixar um pensamento surgir e né, não se perturbar, não se agarrar a nada que surja na mente. Isso aqui, para equilíbrio emocional, é essencial. Sem isso, não tem como cultivar equilíbrio emocional nenhum, né? O modelo de liberação é bastante diferente do modelo de controle, que prende a atenção plena continuamente a um objeto, a respiração ou a uma imagem mental. No modelo de controle, a atenção plena é como uma corda amarrada a um objeto. Essa corda amarrada a um objeto é mindfulness. Esse fator mental que permite faz com que a mente consiga se sustentar conectada a um objeto, né? A Emily perguntou, professora Alan Wallace, faz diferenciação entre shamatha pura e impura? Não. Não existe shamatha, não existe essa classificação, shamatha pura ou impura. Dentro dos 10 ensinamentos dele, essa classificação faz sentido? Não faz. Dentro dos ensinamentos dele. Quando ele conduz práticas com foco na consciência, seria shamatha impura? Não. Com foco no espaço da mente, seria shamatha pura? Não. Não faz sentido. Não tem correlação. Melhor deixar assim. É melhor a gente não quebrar a cabeça com isso. São duas estratégias de ensinamentos diferentes, do Lama Santen e do Alan Wallace. Então, a gente passou anos assim tentando fazer essa correspondência, mas não tem. Em tese, seria assim, shamatha pura, como o Lama Santen explica, né? Seria qualquer shamatha com foco. Para o Alan Wallace, shamatha sem foco não existe. Então, dentro dos ensinamentos do Alan Wallace, shamatha impura não existe. Não é shamatha, né? Se não tem um foco, não é shamatha. Então, shamatha com foco na respiração, o foco é a respiração. Estabelecimento no estado natural, o foco é a mente, é o espaço da mente. Consciência da consciência, o foco é a consciência. Então, tem sempre um objeto, né? E para o Lama Santen, shamatha impura, uma shamatha sem objeto, né? Então, não seria shamatha, no jeito que o Alan Wallace explica. Né? O contrário, não, G? Oi? O contrário, não? Shamatha pura, que o Lama disse que é... Shamatha pura não tem... Shamatha pura teria um foco, shamatha pura não. Eu falei ao contrário. Mas é isso. Então, não existiria shamatha pura exatamente, é o contrário. Não existiria shamatha pura pro Alan Wallace. Obrigada, Dani. Beleza? Melhor a gente não quebrar a cabeça com isso. Se quiser fazer as práticas do Lama Santen, faz as práticas do Lama Santen. Se quiser fazer as práticas do Alan Wallace, faz as práticas do Alan Wallace. Não quebre a cabeça com isso. Consciência da consciência não é o mesmo que atenção no espaço da mente. Não é. É consciência só da consciência. Shamatha com foco na mente ou estabelecimento no estado natural é focar o espaço da mente. Então, a consciência é direcionada para o espaço da mente. Consciência da consciência, a consciência só repousa sem nenhum outro foco fora dela. Então, é a consciência da própria consciência. É um terceiro tipo de shamatha. A gente vai vendo, com calma a gente vai vendo. E, aliás, na segunda-feira a gente vai estudar melhor isso aqui, na internet, né? A gente está estudando a Revolução da Atenção na segunda-feira às 8h30, no CEP São Paulo está transmitindo pelo YouTube, né? E lá a gente vai estudar melhor essas três, aqui ele só está passando, né? Porque isso aqui não é nem entrou no 7-Point Mind Training quase, né? Então, ele não vai explicar muito mais que isso. Então, segunda-feira, 8h30, a gente fala mais sobre isso. Senão a gente não avança nesse estudo aqui, né? Mas é isso, são três métodos básicos de shamatha. Então, shamatha com foco na respiração, na mente e na própria consciência. Mas os três têm um objeto, né?
Qualquer dia eu me furar o olho com a tampa da garrafinha aqui. Não é o óculos, não é o óculos de proteção. A quintessência do modelo da liberação. O modelo de liberação é bastante diferente do modelo de controle, que prende a atenção plena continuamente a um objeto, a respiração ou a uma imagem mental. No modelo de controle, a atenção plena é como uma corda amarrada a um objeto, a corda de mindfulness, né, como diz o Alan Wallace. No modelo de liberação, de estabelecer a mente em seu estado natural, a corda é desamarrada e a atenção plena se estabelece no espaço dos eventos mentais. A prática da atenção plena na respiração liberta a mente de estímulos perceptivos e conceituais. Tem uma outra diferença muito importante aqui. Antes de eu continuar. Uma diferença muito importante em termos de o que fazer com os pensamentos, né? Se a gente está fazendo prática de shamatha com foco na respiração, os pensamentos são distração. Então a gente solta. Let it go. Nem, né? Deixa embora. Na shamatha com foco na mente, os pensamentos são objeto da prática. Então a gente let it be. A gente deixa os pensamentos ali. A gente não quer se livrar deles. A gente quer deixar eles do jeito que eles quiserem ficar. Quer chegar e ir embora rápido, vai. Quer chegar e ficar, fica também. Não importa. A gente só não cola neles, né? Então é let it be. Então, shamatha com foco na respiração, let it go. E shamatha com foco na mente, let it be. Com direito a serenata dos Beatles e tudo mais. A prática da atenção plena na respiração liberta a mente de estímulos perceptivos e conceituais, atraentes e pouco atraentes, que provocam ansiedade e aversão. Assim, a mente já inicia o processo de cura natural, porque como a mente não está focada nem em aflição, nem em apego, ela já está se libertando disso, né? Essa prática utiliza a fixação a um objeto como meio de cultivar a quiescência, mas a delusão não é neutralizada. A gente continua, a gente só tá, é uma coisa de disciplina, né? A gente só tá se agarrando, tipo assim, eu vou prestar atenção só na respiração, porque eu não quero ver mais nada. Respiração, né? Como a respiração é tranquila, a mente vai se acalmando, né? A gente vai se acalmando. Mas eu tô aqui, me fechando em todo o resto, né? Na prática de estabelecer a mente em seu estado natural, nos desprendemos de todos os tipos de fixação. As sensações neutras, as emoções, pensamentos negativos, positivos. O processo de autocura da mente se aprofunda. Porque a gente está olhando na cara do ladrão e não deixando ele nos levar, né? A gente não está fazendo que não vê. Não está fechando a cara, não vou ver o ladrão, porque assim, ele não vai me ver também, vai ficar tudo bem. Aqui a gente está olhando, a gente está dando a cara para bater, né? E mesmo assim, não vai deixar bater. Então é um outro processo, né? O processo de aprender a não ser arrastado, né? Aprender a soltar, mas olhando na cara do ladrão. O processo de autocura na mente se aprofunda. Ao liberar toda a fixação dualista a objetos mentais e sensoriais, a consciência primordial começa a brilhar por entre os véus de obscurecimento, cada vez mais intensamente. Então, Alan Wallace, ele diz que essa prática de estabelecer a mente no estado natural, ela é uma prática de shamatha, né? Não é uma prática de vipassana, nem prajnaparamita, nem dzoti, nem coisa nenhuma. É shamatha, né? Mas se a gente ficar bom nisso mesmo, se a gente deixar a consciência realmente repousar no meio da confusão, né? Em meio aos movimentos da mente, deixar a consciência repousar, cultivar quietude em meio ao movimento, pode acontecer dessa consciência que está tão desprendida de tudo que está fora dela, ela escorregar, né? Então é uma prática de shamatha que está na fronteira com Vipassana. Fora que a gente pode ter vários insights fazendo essa prática, né? Então, a prática de Vipassana com foco na mente não seria só ficar ali olhando tudo chegar e fazer o que quiser, né? Seria investigar as coisas. Então, a gente vamos supor, uma prática de shamatha com foco na mente. Seria só ficar observando os pensamentos surgindo, indo, só sem se mover, né? Focado ali no espaço da mente e nos pensamentos. Vipassana com foco na mente seria estar lá, né, fazendo uma prática de shamatha na foco da mente como base, assim, estar lá observando, aí que você começa a se perguntar, os pensamentos vêm de onde mesmo? Você fica olhando ali. Ai, eu acho que vem da esquerda. Sei lá, pode ter várias... Não tem resposta certa, né? Não é quiz. É só um input, assim, para investigação da experiência da própria mente, né? Da nossa própria mente. Então, ele tá olhando.
Aí daqui a pouco a gente vai começar a olhar de onde que vem o pensamento. Ah, só pode vir do espaço da mente. Não tem de outro lugar. Não tem outro lugar. Vai vir da onde? Do meu cérebro? Do meu neurônio? Não, né? Só pode vir do espaço da mente. Aí aquilo é uma experiência. A gente pode ler no livro. Os pensamentos são cristalizações do espaço da mente. A gente fala, legal. Mas, quando a gente vê isso acontecendo na nossa cara, isso é outra coisa. Né? Aí a gente tem um insight, a gente tem uma experiência daquilo. Aonde que os pensamentos permanecem? É outra pergunta. Porque a pergunta, basicamente, né, na prática de Vipassana, no foco na mente, seria de onde eles vêm, onde que eles ficam, para onde que eles vão. Né? Aí eles ficam no espaço da mente. A gente poderia responder sabidamente, assim, Liu, still in the mind. Eu sei que eles ficam no espaço da mente. Aí a pergunta seguinte é, onde que é o espaço da mente? Que experiência que é essa que a gente tem de espaço da mente? Né? É na minha frente, aqui é no espaço físico, e de novo, não tem resposta certa, né? Importa, na prática de Vipassana, as perguntas elas vão nos conduzindo à experiência. Não é para a gente responder. Não é para ver se a gente sabe a resposta. Se a gente estudou direitinho. Não é. Não tem resposta certa. A Lana tá dando risada. Mas que vem da nuca, vem. Então, os pensamentos da Lana vêm na nuca, né? Cada um tem sua nuca em algum lugar, né? Na minha experiência, a Maria da Paz. Os pensamentos vêm do coração e saem do coração. Tá vendo? Cada um tem uma experiência, né? Então a gente vai, mas a gente não vai ficando na resposta que a gente já teve uma vez, né? Fica na nuca, mas cadê a nuca? Onde que é a nuca? A Maria da Paz é do coração, mas o coração físico, do órgão, coração, da artéria aorta, né, da subclávia, que artéria que ele vai chegar em algum lugar. Então a gente vai aprofundando, não tem fim essa prática. Ela vai aprofundando, né? Então é muito diferente, mas isso quando a gente tem a instrução, né, de fazer a prática de Vipassana. Mas pode ser que a gente não tenha instrução nenhuma de Vipassana e tal, lá olhando os pensamentos, falando, nossa, os pensamentos, eles vêm do espaço da mente. Caramba, não tem nada. Daí ele fala assim, bom, quem que tá pensando? Quem tá pensando mesmo? Cadê eu aqui? Tem alguém no... Tem algum piloto controlando essa espaçonave da minha mente? Ah, não tem! Só fazendo a prática de Shamatha. Pode ser que a gente tenha esses insights naturalmente. Então, o Alan Wallace fala que é uma prática que está no limite entre Vipassana e Shamatha, né? Então, se a gente tiver aqui tempo para fazer uma prática na vida, melhor fazer essa. Estabelecer a mente em estado natural. Porque a gente pode levar 2 pelo preço de 1. Pelo tempo de 1, né? Nem pelo preço, pelo tempo de 1. É uma boa coisa. Mas precisa saber fazer, né? Precisa aprender a fazer. A gente precisa ir treinando, né? Para fazer a prática de estabelecer a mente em seu estado natural, a Stefania falou, claro que é tudo super novo para mim, mas foi incrível, eu senti em cada célula. Linda. Então tá bom. Para fazer a prática de estabelecer a mente em seu estado natural, sente-se com os olhos. Aqui ele vai explicar como é que é a prática. Mas vamos olhar, vai, porque essa prática é menos óbvia do que Shamatha com foco na respiração, né? Então, para estabelecer a mente em estado natural, sente-se com os olhos abertos. Deixe o olhar repousar no espaço à sua frente sem focar em nenhum objeto visual, levando sua atenção para o domínio da mente. A gente vai deixar os olhos abertos por quê? Por que a gente vai deixar os olhos abertos? Tem pelo menos 3 explicações, mas uma delas é a seguinte. A gente pode ter a sensação de falar assim, vou botar... eu não sei se vocês veem o mesmo jeito que eu. Quando eu mudo... eu agora estou vendo na minha tela aqui todo mundo, os quadradinhos. Vocês também estão? Então? Não. Então, eu vejo de um jeito, vocês veem de outro, né? Eu vou botar a minha imagem agora... Aí, deixa eu ver. Speaker view. Vocês estão me vendo grandona? Bom, faz mal. Só para dizer o seguinte, pode ser que a gente fale assim, bom, vou tirar até o óculos para dizer melhor. Bom, agora eu vou fazer uma prática de Shamatha com foco na mente. Eu vou agora levar a minha atenção para a mente. Fecho o olho porque posso até ter a sensação de que eu vou ter que olhar para dentro, né? Então, o Alan Wallace fala que a gente faz essa prática de olho aberto para quebrar essa impressão que a gente pode ter de que a mente está dentro do cérebro. Está atrás do olho. Tem que olhar para a mente. Agora, faço uma mágica aqui, olho para trás do olho. Né? Inverto o meu olho para dentro. E não é. Então, primeira razão. A segunda razão é que realmente de olho aberto a gente tem várias vantagens, né? Primeiro que é mais difícil de a gente se perder. De a gente viajar na maionese sem nem saber que está viajando. É mais difícil de a gente dormir também. Então, contrapõe um pouco
a sonolência, porque entra a luz, né? E tem uma explicação que é de canal energético que eu não sei explicar, mas eu sei que tem. Tipo, tem um dos canais sutis que passam pelo olho. E daí, se ele tá aberto, facilita a prática. Mas é isso que eu vou falar, porque eu não sei mais nada. Eu não tenho nada desse negócio de canal sutil. A única coisa que eu entendo é canal central e lateral, que já é muito para mim. Para as 9 respirações já tá bom, para minha quantidade de ignorância com relação a esse assunto. Né? Mas tem essa explicação também. Tudo para dizer o seguinte. Tem práticas que tanto faz. Esta tem que ser com o olho aberto. Então é bom a gente treinar, né? De algum jeito. Faz no escuro. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer prática de olho aberto. Ah, mas eu me distraio, eu não sei o quê. Então, treina no quarto escuro. Ou compra uma daquelas mascarinhas de fazer meditação, aquela mind cover lá, e faz com aquilo. Sei lá, se vira, né? Vai treinando. Porque o ponto é deixar o olho aberto. Melhor se for com luz, inclusive. Mas aquela mascarinha serve também. Então, assim, olho aberto e sem focar o espaço. Né? Deixa o olho aberto, como se você estivesse sonhando acordado. Assim. Não tem hora que a gente tá olhando pra televisão, viajando, não tá vendo televisão. Se alguém desligar a televisão, capaz de você não perceber. Porque o olho tá aberto, tá ali na televisão, mas... Né? É isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar o olho aberto, mas levar toda a atenção pra mente. Pro espaço da mente, né? O olhar é importante. Desconecte a atenção dos objetos externos e preste atenção à sua mente. Ai, susto. Fala, quem que abriu o microfone? Fui eu, Daniel. Oi, Dan, fala. Tem alguma diferença para quem, como nós, usa óculos e faz com ou sem óculos? Porque eu tenho uma facilidade muito maior em meditar com os olhos abertos, sem os óculos. Uhum. Porque, naturalmente, eu não foco nada. Entendi. E quando a gente está com a visão perfeita, né, com os óculos, é mais fácil a gente terminar se distraindo, focando em alguma coisa. Isso é uma coisa que eu, inclusive, às vezes, quando estou dando instrução, eu até digo para algumas pessoas que usam óculos que pode fazer. Acho que pode experimentar. Porque pode ser que tem pessoa que... O que for menos capaz de nos distrair. Assim, se perturba. Porque tem pessoas que tiram o óculos e começam a enxergar, começam a ficar perturbado porque não está enxergando. Eu, por exemplo, quando eu sento na frente da parede, né? E se eu não consigo, para mim, né, na minha experiência, se eu não tenho nitidez na imagem, eu fico um tempão para conseguir me desligar daquilo, sabe? Aí não tenho nitidez, não estou enxergando, não sei o quê. Demora um tempo para eu poder sair daquilo. De repente, se é uma coisa que eu enxergo, então quando eu faço chamada com foco na parede, não, bem na frente da parede, assim, eu prefiro não olhar na parede, porque aquilo fica me distraindo, porque eu não consigo enxergar, sabe? Porque está muito perto, né? Então, depende. Acho que as pessoas podem experimentar. O que for menos perturbador, assim. Mas o ponto é que não é para focar no campo visual, né? Então, sim. Pode ser que ela fale assim, não quero fazer de óculos porque assim eu enxergo melhor o que tá. Não é para enxergar melhor. Não é nem para enxergar, né? Porque é só importante mesmo. Agora, eu acho que pode ser tanto faz. Darcy está perguntando, será que por isso que Zazen é olhando de frente para uma parede de cor neutra? No começo a gente estabiliza a mente contando respirações, depois da prática segue a descrição que você acabou de fazer. O professor Analó já fez essa relação entre as práticas que ele ensina e Zazen. Ele não faz porque ele não entende do Zen, ele sempre fala que ele nunca praticou o Zen. Ele imagina que o Zazen seja próximo das práticas de Dzogchen, mas ele não faz, não fala. Agora, a coisa da parede é uma coisa prática mesmo, porque realmente quando a gente está num retiro e tem muita gente na sala, quanto menos perturbação no campo visual tiver, melhor. Então, se está olhando para a parede, né, é menos possível de alguém te perturbar. Mas é só por isso. Não tem nenhuma outra mágica, assim. O olhar é importante, né? Desconecte a atenção dos objetos externos e preste atenção somente. Formas e cores surgem no campo da visão. Sons no campo da audição. E há também um campo de experiência ao qual apenas a mente tem acesso. Que são os pensamentos, imagens mentais, emoções, memórias, imaginação. Tem um tipo de prática que o Lama conduz, que é... Porque, às vezes, pode ter pessoas que têm dificuldade em identificar o espaço da mente, né? Não consegue muito. Então, às vezes, ele guia assim, abre os olhos, leva toda a atenção para o campo visual. Aí, tá bom, a pessoa
abre o olho e fica olhando a janela, o computador, né? Tá vendo tudo, cores, formas, não sei o quê. Não, janela do computador não, formas e cores. Aí, bom, agora fecha os olhos. Aí leva pro som. Aí leva pro corpo. Aí leva pra boca, ver se tem algum gosto. Pro nariz, se sente algum cheiro. Agora, o que sobrou? O que mais você está experienciando? Né? Aí, sobrou a mente, né? Tem outras coisas acontecendo. Onde que está acontecendo? Espaço da mente. Aí, então, é uma forma de a gente identificar o espaço da mente, né? Mas é lá que vão surgir os pensamentos, imagens mentais, emoções, memórias, imaginação, sonho, né? Tudo que não é ligado aos seus sentidos físicos, né? Imagens mentais, né? Porque uma coisa é imagem, outra coisa é imagem mental. Uma coisa é som mesmo que a gente está escutando, outra coisa é aquelas coisas, porque essa música não sai da minha cabeça. São sons mentais, né? Deixa a consciência repousar em seu próprio domínio, dentro do campo da mente, sem se estender aos vários campos sensoriais, sem ir para a visão, sem ir para o som, né? Veja se consegue levar a consciência para o campo em que esses eventos mentais emergem, se desenvolvem e desaparecem. Deixe o seu corpo permanecer imóvel como uma montanha e deixe a consciência aberta e livre como o espaço. Essa é a instrução matadora, eu acho. Deixa a respiração seguir seu ritmo natural sem esforço, mas não é foco, né? A respiração está lá, mas não é foco. Foca a mente. Leve a consciência para o campo da mente e observe-o atentamente. Permita que a claridade e a luminosidade natural da sua própria consciência emerjam, lançando uma luz brilhante no espaço da sua própria mente. Deixe a consciência pairar no momento presente, sem escorregar para preocupações sobre o passado, especulações sobre o futuro. Sejam quais forem os tipos de eventos mentais que surgirem, incluindo emoções com as quais nos identificamos tão facilmente, veja ser capaz de permitir que a consciência permaneça em repouso, sem interagir e sem julgar, mantendo-a em um estado de quietude como espaço vazio. Observe tudo o que surgir. Observe a natureza de cada um dos fenômenos. Emoções, imagens, memórias. A gente vai observando que é diferente, né? Pensamento, ele fala que surge pela porta da frente. Surge na nossa cara. Emoção, ele fala que surge pela porta de trás. A gente não é capaz de apontar a emoção. A gente tem um colorido ali da emoção. Mas é diferente de uma imagem mental, né? A gente vai observando tudo isso. Dedique toda a sua atenção à própria natureza dos fenômenos mentais, sem fazer nenhum esforço para criar, sustentar ou eliminar esses eventos. Let it be, né? Deixa lá. Deixe que sejam como são, que é o let it be, em português, que fica horrível. Surgindo, manifestando-se e dissolvendo-se por si sós. Veja se é capaz de perceber a origem, a duração e o modo como os eventos mentais desaparecem, sem elaboração conceitual. O ponto crucial é perceber os eventos mentais sem fixar-se ou identificar-se com eles. Da mesma maneira que o espaço não se identifica com os pássaros e insetos que o perpassam. Deixe a consciência em completo repouso, mesmo quando a mente estiver em movimento. Exatamente a prática que a gente fez, né? Pouco a prática que a gente fez. A gente estava focando o espaço da mente, né? Mas é isso, a gente vai deixar a consciência repousar, mesmo com a mente se movendo. Quem está falando? Eu. Dá para me ouvir? Eu quem? Emily. Fala não. Emily. Hoje, tem uma recomendação específica para quando são músicas, porque às vezes parece que quando a gente deixa as músicas let it be, a gente acaba embarcando assim nelas, quando a gente não corta. Quando a gente embarca, é porque tem algum nível de a gente tá um pouco agarrada nelas, sabe? Quando embarca. Deixa eu tocar. Mas é mesma coisa com imagens, né? Às vezes a gente fala... Eu lembro de uma pessoa perguntando, olha, eu às vezes não vejo uma imagem, eu vejo um filme, né? Como se fosse, não uma imagem só, um filminho, como se fosse igual a música que você está dizendo, né? Não ouço só uns acordes de vez em quando, eu ouço a música, né? Também não vejo uma imagem, eu vejo um filminho. Tem algum grau de fixação aí. A gente está dando alguma sequência, sabe? Mas vai vendo como é que é para você, né? Parece que quando você dá vazão assim para esses pensamentos que tem uma continuidade, tipo uma música, que não é só uma coisa que você fica retroalimentando. Parece que quando você deixa, aí a sua atenção foca mais ainda naquilo e aquilo ali permeia toda a prática, assim. Eu fico com essa... prática, é deixar a coisa sem a gente interferir. É uma coisa super... É um meio
é uma sutileza mesmo, assim. Porque a gente vai notar, mas sem fazer aquilo ficar, né? E como é que eu vou notar? Porque às vezes a gente fala assim, ah, beleza, então eu vou deixar ser. Mas a gente não tá nem olhando, porque se a gente tem a sensação de que se a gente olhar e perceber, né, e notar, aquilo vai pegar, a gente vai... Ou não vai sair dali nunca mais. Aí a gente nem olha, assim, a gente fica... E também não é a prática, né? A gente precisa ter um grau de engajamento, sabe? Dos fenômenos mentais. O suficiente para a gente notar que estão ali, né? Aí a gente vai precisar aprender a descolar. As músicas, pode ser que elas fiquem mesmo tocando, sem a gente interferir. Mas pode ser que não. Pode ser que realmente seja... A gente vai ter que ir percebendo isso, né? Eu tenho sempre a sensação, assim, vem um som de uma música. Se eu solto, é como se aquilo fica... E pronto, para. Sabe? Como se fosse um último... Ficasse um eco, assim, desaparece. Se eu soltar, né? Aí se eu não soltar, se eu ficar observando um pouco, ela fica tocando. Mas pra mim já acontece. Alguém falando também, algumas coisas assim. Eu lembrando de alguém falando alguma coisa. Se eu olho aquilo lá e solto, acaba. Como se fosse fading out, assim, vai desaparecendo. Mas é uma prática muito, muito sutil mesmo. De a gente notar sem se agarrar, né? E deixar aquilo realmente ir embora. Sem querer que vá embora, né? Som do sino, som de sino. Você vai ter que testar. Tem que fazer a prática mesmo. Tem uma prática de estabelecer estado natural no SoundCloud, né? Tem no Insight Timer também. Essas do Alan Wallace traduzidas. Então, se vocês quiserem treinar com aquela prática, ela é a prática básica mesmo, assim. Eu vou colocar no... Ó, nem tô aí pra te atrapalhar. Não tá, mas tá aqui. Então, sabe porque às vezes eu não sei se todo mundo já viu o SoundCloud, sabe? Eu nunca sei bem se todo mundo que está ouvindo, né, que está participando do estudo, às vezes a pessoa entra agora, nem sabe que tem. Então, eu vou passar o link do Insight Timer e do SoundCloud. Especificamente dessa prática, porque é uma boa coisa treinar essa prática de estabelecimento em estado natural, né? Então, deixa a consciência repousar, veja se consegue. Leve a consciência para o campo da mente e observe atentamente. Permita que a claridade e a luminosidade natural de sua própria consciência emerjam, lançando uma luz brilhante no espaço da sua própria mente. Deixe a consciência pairar no momento presente sem escorregar. Sejam qual forem os tipos de eventos mentais que surgirem, incluindo emoções com as quais nos identificamos tão facilmente. Pô, já li tudo isso, né? Veja se é capaz de perceber a origem. O ponto crucial é perceber os eventos mentais sem fixar-se ou identificar-se com eles da mesma maneira que o espaço não se identifica com os pássaros. Os benefícios pragmáticos de desenvolver a atenção, de cultivar a capacidade de direcioná-la voluntariamente e de se concentrar no que é construtivo e útil são facilmente apreciados. A gente logo vai notar. Alguns anos atrás, eu vi uma mulher diagnosticada com câncer de mama metastático falar sobre o efeito devastador que sofreu ao ler sobre seu prognóstico em uma revista. Ela disse que não conseguia tirar as estatísticas da mente. Toda a esperança que ela tinha de poder superar a doença, cultivando pensamentos positivos, cuidando da dieta e de seus hábitos, havia desaparecido. Esse é um exemplo clássico e trágico de ser torturado pela própria mente. Seu comentário final foi: eu queria ter aprendido a meditar. E minha resposta imediata e silenciosa foi: eu queria que você tivesse começado antes. Eu queria que você tivesse começado antes. O aforismo budista é: sua mente pode ser seu maior amigo ou seu maior inimigo. Infelizmente, no caso dela, era um inimigo. Mas tem um caso feliz, vou contar uma história feliz. Emoção é complicado porque dela surgem muitos outros fenômenos, como pensamentos, diálogos, discussões. Então, a partir da emoção surgem outras coisas porque a gente se identifica, né? A gente dá a sequência para a emoção. Mas surge emoção, surge pensamento, surge o que quer que surja, é só soltar. A prática é só essa, deixar a coisa rolar sem permitir. Agora, quando tem alguma sensação de encadeamento, é porque a gente está fixado. E tem que soltar, né? Para a coisa não encadear. Agora, uma história feliz sobre uma experiência de uma moça que fez um curso na Defensoria Pública e que, no finalzinho, ela era super quietinha, assim, ela não falava nada no curso, ela foi sempre quieta.
Mas ela, para minha surpresa, no final do curso, ela veio conversar comigo e ela tinha seguido tudo direitinho, assim. Ela tinha feito as práticas que eu recomendava no intervalo, ela sabia tudo o que tinha falado lá. Daí ela falou para mim que ela tinha, há um tempo atrás, sofrido de uma depressão muito profunda, né? Ela tinha ficado muito tempo sofrendo com depressão. Daí, quando ela estava fazendo o curso, ela estava bem, ela não estava em crise, né? Ela estava bem. Mas ela percebeu durante as práticas, essa prática aqui especialmente, estabelecimento em estado natural, que ela observava os pensamentos e tinha alguns que surgiam assim, que ela sacou que se ela seguisse aquilo, aquele padrão de pensamento que surgia, se ela desse sequência, ela entrava numa crise de depressão. Aquele era o passaporte para a depressão, para ela, né? E que ela falou assim, eu achei maravilhoso eu simplesmente não precisar seguir. Isso é maravilhoso, libertador, eu não preciso seguir, né? Então, não sei bem o que foi da vida dela, né? Se depois ela teve uma crise de novo, não teve, mas foi um grande alívio para ela, sabe? Perceber que ela podia só observar e ela ver. Porque, assim, às vezes emoção também, né? Às vezes a gente percebe tarde demais. A gente já embarcou, né? Já passou um tempão lá, remoendo, sofrendo, passando mal, já fez vários planos, como vai matar aquela pessoa, não sei o quê, né? Aqui, a gente tem a chance de perceber quando aquilo começa a surgir, sabe? E soltar. Sem toda a história que vem na sequência. Né? Como a Pema Chodron que fala, né? Larga o script, solta o roteiro, né? Porque logo surge uma memória, alguma preocupação, uma coisa, a gente monta lá rapidinho, a gente monta um roteiro. Ela fala, solta o roteiro. Solta a storyline, né? Ela fala. Não dá sequência, né? Essa é a prática, né? Pode ser realmente muito libertador, né? Usaria uma analogia para comparar Ai, 9 horas já, deixa eu dar uma olhada. Ixi, nós vamos parar aqui. No caso triste aqui. Deixa eu... Hoje é dia 1, né? 1 do 2. 1 do 2. Então é isso, chuchus. Paramos aqui. Aí acho que era uma boa coisa se vocês puderem fazer essa prática, né? Para quem não tem muita familiaridade, assim, fazer essa prática, ver se a gente tem dúvidas, né? Na sequência. Seus palhaços. Bom, a gente faz a prece de longa vida ao lama e a dedicação. Tempa tu andor je chan chen da eu cansanzi tema carai tem sim que puxa petempa da andre trinidad seus dashin do céu aze takogodra takodrola jampe charchen pa que sandra menantendu sikya alan wala si shedrapa e que bushem puxa petengurchi zavinchi da que panucho suge ni utabur seu zepa lopon que kiko tse trin Yedro cantar pelan sutri fazer. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação.
Gyawadi Niduda Gyuryanama Drugyuni Droa Chikyam Malupa Dei Salago Parashu. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, chuchus. Obrigada, Gi. Obrigada. Boa semana para todos. Obrigada. Obrigada.